A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que prorroga a desoneração na folha de pagamento das empresas até 2027. Agora esse texto segue para o plenário da Casa, teve urgência de votação aprovada pela comissão. Essa proposta rejeita as alterações que foram feitas lá na Câmara dos Deputados. E o texto tem como objetivo diminuir os encargos para 17 setores da economia. As federações que representam esses setores dizem que isso é extremamente importante para que o mercado de trabalho possa funcionar aqui. Você é a favor dessa desoneração, hein, Alan Gani? Eu sou sempre a favor de uma desoneração tributária. Agora tem dois pontos aí. A desoneração ela deve ser geral, porque você acaba priorizando alguns setores e outros não, e isso não é justo com os demais setores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que tem que ter contrapartida da redução do gasto público. Desonerar sem a contrapartida do gasto público é irresponsabilidade fiscal. Você não concorda com a desoneração na folha de pagamento, hein, Luiz Felipe Dávila? Eu concordo se a lei for igual para todos. Todos os setores estão desonerados. Agora, escolher 17, por que não escolher o resto? Porque, de novo, o que eu estou dizendo, ninguém no Brasil gosta que a lei é igual para todos. Todo mundo se acha um cidadão privilegiado. E outra coisa, quem é que paga a desoneração? Todos nós. A conta é socializada. Então, o negócio é o seguinte, é fazer gracinha com o nosso dinheiro. E, mais uma vez, um governo que já está explodindo as contas públicas e que tem um problema gigantesco na gestão pública, e nós vamos continuar isso. O que vai fazer o governo? Vai aumentar imposto. É como sempre eles fazem. Piperno, o impacto é de 18 bilhões de reais, segundo as informações. O impacto é de 18 bilhões de reais. Não foi provocado por esse governo. Eles renovaram a desoneração que já vinha lá de trás. Não foi porque esse governo pediu. Então, é isso. Então vamos deixar claro. Mas isso significaria também que esse governo é conivente? Porque ele não fez nenhum movimento para que isso acabasse. Tentou, enfim. Afinal de contas, esses lobbies são fortes. Agora, é muito do que o Dávila falou. Olha, se tem 17 setores privilegiados, tem todos os outros pagando esse privilégio. Muito lindo isso, né? Gustavo Segré. Tem uma explicação para essa desoneração que é econômica. Se eu contratar um funcionário na minha empresa, o custo anualizado desse funcionário é de 103%. Isso quer dizer que se ele tiver um salário de R$1.000, para fazer um número redondo, ele vai receber 750, mas eu, como empresário, vou pagar mais de 2.000 por esse empresário. A desoneração prevê que seja colocado um valor sobre o faturamento, dependendo, e aí há contas tributárias que devem ser feitas. Mas a dúvida é, já que vai ter 17 setores, e aí discordo com o Piperno, o governo tem força e emendas para um monte de coisas. Por que não tem emenda para isso, ou força para aprovar uma redação de desonerar todo mundo? E aí a resposta está com Dávila, porque ele não quer diminuir o gasto público. Se ele tem 18 bilhões que vai deixar de arrecadar, ele precisaria pelo menos descontar da sua pagamento, dos pagamentos normais e correntes do governo, 18 bilhões. Se não é mais 18 para cobrir no déficit. E quando você tem uma arrecadação menor, alguém paga. Segré, a gente acabou de voltar, inclusive, para o pessoal da rádio, né, que está nos ouvindo agora. Nós estamos falando sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores, que foi aprovada agora no Senado para durar até 2027. Isso deve gerar um impacto de 18 bilhões de reais nos cofres públicos. Piperno estava discordando aqui de Gustavo Segré. Por quê? Dessa última parte que o Segré disse, porque é claro, Segré, que o governo que já tem déficit esse ano, é óbvio que ele quer colocar a mão nessa dinheirama toda. Se ele pudesse arrecadar esses 18 bilhões a mais, ele iria correndo. Agora, tem uma coisa, né? Quem é que paga as campanhas dessa turma que votou a favor da desoneração? Quer responder, Segré? Claro, aquele que paga a maioria das campanhas de todo mundo, porque pode ser, nesse caso, a desoneração. No outro, é uma redução da carga tributária específica para esse setor. No outro, é a desburocratização para determinados registros. Todos pegam um pouquinho de queijo. O problema é que alguns pegam no buraco do queijo, que não tem queijo, né? Luiz Felipe Dávila, agora, essa manifestação das federações que representam esses setores, dizendo que, de alguma forma, a desoneração é importante para que as empresas sobrevivam e para incentivar o mercado de trabalho, cola para você? Não. E, aliás, o que eles deveriam estar fazendo
é aprofundar a reforma trabalhista, porque nós temos a pior legislação trabalhista do mundo, que engessa emprego. Por isso que no Brasil tem mais de 90 milhões de brasileiros na informalidade e só 40 de carteira assinada. Por quê? Porque, como o Segré bem disse, custa uma fortuna para formalizar o trabalho. Então, um país onde a maioria da força de trabalho está na informalidade, porque formalizar é caro, o que essa turma devia estar fazendo é lobby para nós termos uma legislação trabalhista moderna para aumentar a formalização do trabalho. E isso sim é contribuir e ajudar a vida do trabalhador. Ô, Alan Gani, o que isso significaria? Que se cria uma legislação de trabalho e depois ficam se adotando dispositivos que servem justamente para se desviar de uma legislação que acaba mais atrapalhando do que ajudando o trabalhador brasileiro? Exatamente, né? Você tem dois problemas no Brasil. Um dos problemas passa, como o Dávila bem colocou, por um mercado de trabalho extremamente engessado. E aí houve uma reforma trabalhista, uma reforma até tímida, mas que gerou empregos. Tem um estudo, se não me engano, do INSPER, em parceria com uma outra instituição, que mostra o impacto da reforma trabalhista. Então, imagine se fosse uma reforma trabalhista mais abrangente e mais robusta. Aliás, já teve uma espécie de reforma trabalhista no Brasil, que é a pejotização, né? Hoje, muitos colaboradores acabam sendo PJ e num comum acordo com a empresa, porque é vantajoso para ambos. Imagine se não tivesse isso, o desemprego seria muito maior. E outro ponto aí é esse regime de exceções, né, de tributos, que acaba sempre gerando atritos entre setores, aliás, algo que já se vê na reforma tributária. Há algo aqui sobre o que o Gani falou que você queira contra-argumentar, hein, Fábio Piperno? Vi algumas manifestações no seu rosto. Não, é que quando eu vejo esse tipo de vantagem, né, para alguns eleitos, alguns escolhidos, isso obviamente é sempre por um lado só. Qual é o tipo de vantagem, por exemplo, que outros setores, né, menos privilegiados vão conseguir, enfim, obter? Estou falando até mesmo de microempresários, eu estou falando de trabalhadores. Quando é, por exemplo, para aprovar qualquer coisa para esses segmentos, aí é um parto. Porque, afinal de contas, esses segmentos também elegem poucos representantes. Então, tem que votar melhor. Dávila. É isso mesmo. E aí, o que o governo está fazendo? Não só engessando, mas querendo voltar imposto sindical, não quer acabar com essa unicidade sindical, que é uma vergonha, quer criar monopólio para sindicato. Ou seja, a gente está ainda na pauta trabalhista de 1950, no mundo de 2023. É uma vergonha. Isso mostra como os governos, não é um governo, não, como os governos brasileiros vêm insistindo numa legislação trabalhista criada pelo Getúlio Vargas e até hoje não deu um choque de modernização numa lei que só aumenta a informalidade e cria esses desvios, como o Alan Gani bem colocou aqui, pejotização e outras formas para desviar, e aí a pressão, como você colocou, para tentar isentar de imposto 17 setores.